A paz do Senhor Jesus, um bom dia, um bom domingo, uma excelente eleição e uma excelente semana na presença do nosso bom Deus. Estamos dando início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, onde estamos estudando as lições bíblicas CPAD Adulto, quarto trimestre de 2020. Estamos estudando a revista cujo título é A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. O comentarista dessa revista é o pastor José Gonçalves. A nossa igreja é a Assembleia de Deus, o Senhor é a nossa porção. Nosso pastor presidente é o pastor Normandinho Umburana. Nossa pastora dirigente é a pastora Socorro Umburana. Estaremos estudando hoje a lição de número 7, a qual tem o tema A Teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Então, vimos na lição anterior a teologia de Elifaz, que diz que só os pecadores sofrem. Para ele, somente os pecadores é quem sofriam. Os justos não passavam por nenhum tipo de sofrimento. É o que ele dizia e alegava contra Jó. E hoje a gente vai ver na lição de hoje a teologia de Bildade, que também está ligada, relacionada a esse pensamento, a essa teologia de Elifaz. Bildade, diz que se alguém está sofrendo é porque tem um pecado escondido e que deve ser confessado esse pecado. Ele também trabalha em cima da prosperidade, da retribuição, da meritocracia. Aleluia! Então, a gente vai aprender um pouco sobre essa teologia. Nesta lição, a gente vai ver o que ensina a teologia de Bildade. Ele faz a defesa de uma moral rigorosa, fundamentada em preceitos religiosos, mas nada espirituais, o que implica consequência séria, uma visão de Deus como um ser distante, inacessível, e a gente viu na lição anterior que Deus, ele é transcendente, mas ele é imanente, ele se relaciona com o homem sim, ele se preocupa com o homem sim. Para Bildade, Jó havia ocultado um pecado e por isso estava pagando o preço pela sua atitude. É perigoso desenvolver uma visão raquítica de Deus, pois ao longo das escrituras o vemos como quem deseja se relacionar com o ser humano. Aleluia! Então, a teologia de Bildade, ela é um pouco falha por conta disso. A aplicação dessa teologia. Se eu estou sofrendo, é porque eu estou com pecado oculto. Não, os justos também sofrem. É o caso de Jó. E o caso também de José. A gente conhece a história de José. Seus irmãos estavam ali com ciúme, com inveja dele. Venderam José. E José passou por tanto sofrimento. Mas ele confiou em Deus. Porque ele sabia que estava sendo provado. Assim como Jó também. E a gente entende que muitas vezes sim acontece de alguém pagando o preço de coisas que fez ou que fizeram, mas há casos também, como o justo Jó, que sofre porque está sendo, aleluia, provado. E muitos casos de nós, enquanto igreja, estamos passando por algum sofrimento na área de nossas vidas, porque estamos sendo provados. E detalhe, a palavra do Senhor nos diz em Gênesis capítulo 3, versos 17 e 19, que o pecado ele entrou por meio de Adão e Eva, do casal, entrou por meio de um homem, mas que por consequência desse pecado viria o sofrimento para todos, por conta da queda. O sofrimento viria para todos. O nosso próprio Senhor Jesus, ele disse, no mundo tereis aflição, está lá em João 16:33. Aleluia! Então, a gente vai sofrer em alguma área de nossa vida, é natural. Todo cristão sofre, todo cristão passa por sofrimento. E se ele está passando por sofrimento, não é porque ele tem um pecado oculto. Pode acontecer sim, mas nem sempre, não se pode generalizar. Porque o sofrimento é para todos. O próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, nós iremos sofrer. Porque a gente vai passar por alguma coisa em alguma área de nossas vidas que vai nos testar, vai nos provar, vai nos fazer ser apontados, acusados e até mesmo condenados por pessoas.
Mas a gente tem que ter confiança. Jesus venceu o mundo e Ele garante que nós também venceremos em Cristo Jesus. Amém? Então vamos dar início. Leitura diária, segunda-feira, se encontra em Jó capítulo 8, versos 1 e 2, cujo vem com a pergunta: até quando falarás tais coisas? Terça-feira, Jó capítulo 8, versos 3 e 4, qual vem o questionamento: Deus perverteria o direito e a justiça? Quarta-feira, Jó capítulo 18, versos 1 e 2, que tem como questionamento: como se usam as palavras? Quinta-feira, Jó capítulo 18, versos 3 a 4, que vem com outro questionamento que diz: que tipo de tratamento é devido? Sexta-feira, está lá em Jó, capítulo 25, versos 1 e 2, a soberania de Deus. Sábado, em Jó, capítulo 25, versos 3 a 5, que tem um questionamento: qual é a condição do homem? Então, essa é a nossa leitura diária. Vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Jó, capítulo 8, versos 1 a 4, Jó, capítulo 18, versos de 1 a 4 e Jó, capítulo 25, versos de 1 a 6. A gente vai começar por Jó, capítulo 8, versos 1 a 4, que diz: então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando falarás tais coisas? E as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura, perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó capítulo 18, versos de 1 a 4, que diz: então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como os imundos aos vossos olhos? Ó tu, que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas no seu lugar? Agora vamos para Jó capítulo 25, versos de 1 a 6. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: como ele estão o domínio e o temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olhe, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, o filho do homem, que é um bicho. Então, aqui, na leitura bíblica em classe, nesses 3 capítulos que a gente acabou de ler, são falas da parte de Bildade. Então, agora vamos para o texto áureo. O texto áureo nos diz: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó, capítulo 4, versos 7 a 8. Aí no texto áureo a gente percebe que é uma fala de Bildade contra os filhos de Jó. Já pensou Jó ali no sofrimento por ter perdido os bens materiais, por ter perdido a família, os seus filhos, ter perdido tudo que tinha ali como próspero, porque ele era temente ao Senhor e recebia essa prosperidade não como retribuição, meritocracia, era graça divina. E além desse sofrimento, os amigos que vieram para se condoer com ele, terminaram acusando ele, acusando injustamente e caluniando, porque aí Bildade lançou uma calúnia contra os filhos de Jó. Ele afirmou sem prova. Então tudo que a gente afirma sem prova é chamado de calúnia. E ele caluniou Jó e os filhos dele quando diz que eles pecaram contra Deus. E por isso que Deus matou os filhos de Jó, porque eles eram maus. Era isso que ele dizia. A teoria de Bildade era em cima disso. Os filhos de Jó eram maus, por isso que Deus matou eles, tirou eles o direito de viver. Então, é uma teologia muito falsa, pejorativa, que acaba afetando mais com a saúde mental e espiritual de Jó. Porque passar pelo que ele está passando e ainda ouvir acusações desse tipo em relação a seus filhos.
Verdade prática, a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Essa é a verdade prática. Se tem sofrimento é porque nós temos que passar por sofrimento. A própria palavra do Senhor nos diz, como já foi citado lá em Gênesis 3, 17 e 19, o pecado veio e em contrapartida o sofrimento também veio. E o Senhor Jesus nos diz que no mundo teremos aflições. Então não quer dizer que se você está sofrendo, se eu estou sofrendo, é porque tem um pecado oculto. É o Senhor que está nos tratando, nos purificando, nos provando e nos preparando para entregar algo maior. O ponto central desta lição é que quando há sofrimento, não se quer dizer que há pecado oculto. Os tópicos das lições vão ser citados a partir do momento em que a gente começar a falar de cada um. Então vamos lá para a introdução. Introdução. Nesta aula, nós estudaremos a teologia, sobre a teologia do segundo amigo de Jó, chamado Bildade. O primeiro a falar foi o seu amigo Elifaz. Segundo alguns estudiosos, diz que os primeiros a falarem eram os mais velhos, porque eles tinham essa obediência e tinham esse privilégio. Os mais velhos falavam primeiro e os outros teriam que escutar. Só depois é que poderiam falar quando ele terminasse. E foi assim. Elifaz falou e aí Jó rebateu. Foi esse ciclo. Aí em seguida veio Bildade, depois a gente vai ver Zofar e o último que é Eliú, que é o mais jovem, que ele até cita, que ele é o mais novo e que os outros são idosos. A gente vai ver isso quando chegar lá na parte dessa lição. Voltando para cá, para a lição de hoje, essa teologia apresenta o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Então, aqui nesta lição, a gente vai ver que ela vai apresentar o caráter justo e reto de Deus. Sim, Deus é justo e Deus é reto, nós todos sabemos. E ele faz, aliás, Bildade, e Bildade ele também argumentou e ele não errou nisso, porque Deus verdadeiramente ele é justo, Deus verdadeiramente ele é reto, mas ele esqueceu, por ele também não saber do diálogo com Deus, mas ele esqueceu das coisas que Jó fazia pelo povo. Jó, ele não deixava o necessitado sem passar por ele, sem ele ajudar. Ele sempre estava ali atendendo às necessidades dos oprimidos, das viúvas. Ele nunca deixou de servir, ele sempre estava servindo e sempre sacrificando até mesmo pelos seus filhos, por só imaginar. Ele nunca viu, mas ele diz assim, eu vou sacrificar porque pode ser que em pensamento meus filhos possam pecar. E ele já sabia que Deus era misericordioso, que se a gente peca, se a gente pedir perdão, ele está ali para nos receber, porque Deus é justiça, mas Deus também é amor. E Jó tinha essa consciência. Então nessa lição a gente vai estudar isso, que a gente vai ver o caráter de Deus, que ele é justo e reto. E vamos ver que na teologia de Bildade, ele acha e ele afirma que Jó tem pecado oculto e Deus é justo. Então, por Deus ser justo, ele estava fazendo Jó sofrer porque Jó tinha um pecado oculto. E estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, sem, contudo, guiar-se por princípios espirituais. Então, ele achava que Jó, ele quebrou uma regra, uma moral, ele pecou e escondeu esse pecado. E por ele ter escondido, ele estava passando por esse sofrimento. E por que ele dizia isso? Por conta de preceitos religiosos, coisas que eles aprenderam, que veio de uma geração para outra, ensinada de um para outro, que todo mundo que era bom prosperava, que todo mundo que era mal sofria, tinha um pecado oculto. Se estava sofrendo, é porque o pecado estava ali escondido. Era essa a posição que Bildade ele defendia. Finalmente analisaremos a ideia de que, segundo Bildade, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe do mortal.
de nós seres humanos. Ele, portanto, é inacessível. Ao longo de cada argumento de Bildade, veremos a contraposição de Jó. Então, Bildade, ele vai acusar sim Jó de ter pecado, e Deus é tão grande, Deus não estava tão distante, ele criou o mundo, mas ele fez o mundo e não estava próximo, ele não quis saber, fez só ali. E se tu era mal, Deus te abandonava, mas se tu era bom, Deus fazia com que você prosperasse. Essa é um dos argumentos que Bildade ele lançava para a vida de Jó. E é o ensinamento que eles tinham da época. Agora nós vamos para o tópico 1, que fala o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. E a gente sabe que Deus é justo, Deus é reto, Deus é santo. E que todos nós aqui somos pecadores. Não há um nessa terra que não peque, não é isso? A gente sabe disso. Aleluia, glória a Jesus. Ninguém poderia alcançar um estado de perfeição completa. E Jó, ele tinha consciência disso. Viver essa santidade absoluta seria impossível, visto que quem possui é somente o Senhor. Essa santidade perfeita é só o Senhor, o nosso Deus. Ele é justo, ele é reto, ele é santo, mas nós somos imperfeitos, nós erramos, nós falhamos. Muitos querem mostrar uma vida de perfeição, de que não falha, de que não erra, de que não peca, mas sabemos que todos nós nessa terra, nós pecamos, nós fazemos coisas erradas que não agradam ao nosso Senhor, às vezes até inconsciente, às vezes consciente, mas todos nós pecamos. O único justo, o único santo é o Senhor, mas Ele espera e Ele nos guia e nos conduz a viver em santidade. Amém? A teologia de Bildade, lá em Jó 8, versos de 1 a 22, ela possui semelhanças com a de seu amigo Elifaz. É muito parecida. Para ele, esse segundo amigo de Jó, o Bildade, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Por outro lado, como Deus não é injusto, então Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. Aí ele está querendo dizer o quê? Ele está dizendo que Deus é justo e se você não está sendo justo, o Senhor ele vai te punir, ele vai te castigar. Ele não pune pessoas justas. E como já foi citado no início, a gente vê que isso não é verdadeiro, porque José, um homem, um jovem íntegro, que não se corrompeu, ofereceram de tudo para ele, mas ele não se corrompeu, assim como Abednego, Sadraque, Mesaque e Daniel, eles não se corromperam. Muitos que sofreram, mas não se corromperam. Muitos que estão que passaram por coisas ruins, mas que eram pessoas justas, assim como Jó. E Bildade, ele achava, tanto ele como Elifaz, achava que tinha pecado. Se estavam sofrendo, Deus é justo, então tinha pecado. É o que Bildade estava aqui dizendo com essa fala. Deus é justo, e se Jó sofria, é porque tinha que reconhecer que ele estava sendo afligido terrivelmente porque ele estava escondendo o pecado. E ele tinha que reconhecer, ele tinha que dizer, olha, eu pequei e eu vou declarar meu pecado aqui para que Deus venha me abençoar. Era isso que Bildade estava querendo que Jó fizesse. A teologia de Bildade pode ser classificada em duas esferas: a dos maus e a dos bons. Para ele, Bildade asseverava que os filhos de Jó foram mortos porque eles eram maus. Está lá em Jó, capítulo 8, versos 4, como já foi citado. Eles acusaram os filhos de Jó de terem sido mortos porque eles eram os filhos maus. E a gente via que, quando a gente iniciou o estudo da revista, que eles viviam em harmonia. Eles, irmãos, convidavam uns aos outros cada dia, no seu dia, convidavam os irmãos e as irmãs para estarem com eles. E que não tinha aquela coisa de pecado, orgia ou coisa parecida. Não tinha nada disso. Era só a
pureza entre irmãos que estavam compartilhando de alegrias, que os irmãos estavam ali sem mostrar um caráter ruim. Não tinha imoralidade sexual, não tinha violência, só harmonia entre eles. E já Bildade acusou os filhos de Jó de serem filhos maus. Por isso que eles morreram, por isso que Deus tirou a vida dele. E a gente vê que isso aí é uma acusação injusta, porque eles não tinham prova. A própria Bíblia não cita que eles pecaram, que eles estavam em algum tipo de coisas erradas perante os olhos do Senhor. Mas ele também diz que, por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom como Jó, ele dizia assim, pois tu é bom, tu é justo, então tu pode desfrutar do favor de Deus se tu reconhecer o teu pecado oculto. Já que tu diz que é bom, então aquele pecadinho que tu escondeu, fala para Deus, que Deus vai te recompensar. Aí vem a teologia do meritocracia, né? Tu ganha se tu confessar, aí Deus te dá. Se tu não fizer isso, Deus tira. E não é por nosso mérito, é pela graça. É pela graça. Nós sabemos que tudo que acontece em nossas vidas é pela graça. Não tem essa questão de eu só vou receber se eu só vou receber o bem se eu reconhecer o meu pecado. A gente viu, voltando para a história de José, José não teve pecado, a Bíblia não cita nenhum pecado de José, e mesmo assim ele se manteve firme, ele também não questionou, não blasfemou contra Deus, e ele passou pela prova confiante no Senhor, e Deus deu vitória para ele. Mas não é porque ele pecou que ele estava passando por aquele sofrimento, que ele tinha pecado oculto. Pelo contrário, ele era íntegro, ele falava dos erros dos seus irmãos para seu pai, ele não escondia, que ele poderia ficar calado e ser conivente com os irmãos, mas não, ele contava o que estava se passando, não escondia nada. E essa acusação de Bildade, pois teus filhos morreram porque era mau, tu está sofrendo porque tu tem um pecado oculto, por isso tu está passando por esse monte de sofrimento. Então reconhece que tu pecou, diz para Deus que tu pecou e aí ele vai te devolver tudo novamente, tudo que tu tinha. E a gente viu, quem conhece a história de Jó, que essa teoria não é verdadeira. Então vamos agora para o subtópico 2, que fala de uma compreensão limitada da natureza de Deus. A teologia de Bildade destaca uma meritocracia, questão de mérito. Tipo, se eu louvo bem, é mérito meu. Se eu ganho muitas almas para o Senhor, o mérito é meu. Se eu ganhei uma casa, um carro, o mérito é meu. Se eu tenho um emprego bom, o mérito é meu. Essa defesa da meritocracia, uma da defesa na teologia de Bildade. Ele destaca uma meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus e não a graça que flui de Deus. Jó capítulo 8, versos 5 e 6. Bildade pensa que o sofrimento de Jó seja a consequência de um pecado oculto. Para Bildade, Jó deve demonstrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus. Ele achava que ele traz consigo essa compreensão completa e ilimitada da natureza de Deus, que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja consequência de um pecado oculto. Assim, outra compreensão é evidente. Jó deve demonstrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus. Ele acha que, não, Jó, diz, já que tu é bom, então tu tem que demonstrar para Deus para poder receber esse favor dele. A questão do mérito. Demonstra que aí tu vai receber. Tu dá e recebe de volta. E não é assim. É uma teologia que destaca a meritocracia humana no processo da justificação diante de Deus. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Onde está lá Jó, capítulo 8, versos 5 e 6. Então ele diz assim, acorda de madrugada, vai pedir a Deus, vai busca o Senhor e pede a Ele misericórdia, que se tu for verdadeiramente puro e reto, logo Ele vai te dar uma morada na tua justiça. Ele vai te devolver tudo. E a gente vê que não é assim. Mais uma vez, cita a história de José. Não é assim.
Logo, o enfoque de Bildade não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano que, por mérito próprio, pretende justificar o homem diante de Deus. E não é pelo nosso mérito. Se a gente canta bem, se a gente louva bem, se a gente prega bem, se a gente ganha almas para o Senhor, se a gente tem algo de bom, material, espiritual, físico, seja o que for, tudo é pela graça de Deus. Nada é mérito nosso. Até estarmos de pé é porque Deus tem nos sustentado. É pela graça. Vamos para o subtópico 3, que fala da imperfeição humana. Diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta: como se justificaria o homem para com Deus? Está lá em Jó capítulo 9, versos 2. Jó ele está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus. Jó capítulo 9, versos 30 a 31. Jó aí ele mostra que o homem ele é imperfeito, ele é impuro, ele peca, ele é um pecador e que não tem como a gente se justificar perante Deus. Não existe essa questão de dizer, pela questão da meritocracia. Ele entendeu isso. Jó, mesmo não tendo uma Bíblia, porque na época eles não tinham uma Bíblia que pudesse servir de base para eles, de uma bússola para guiar eles, um manual, um livro didático para que eles pudessem aprender. Não, eles não tinham isso. O que eles tinham era o conhecimento passado de geração em geração, de pai para filho, experiências, vivências. Era isso. E Jó ele já entendia, mesmo sem uma ferramenta como a gente tem, a palavra do Senhor, mesmo sem a palavra do Senhor, ele já compreendia que o homem é imperfeito e que não tinha como se nos justificarmos por Deus, que é pela graça, E Jó ele tinha essa consciência que nenhuma perfeição humana o habitará a aproximar-se de Deus, ou seja, ele sabia da santidade de Deus, mas ele também sabia que Deus, mesmo sendo santo, ele quer sim se relacionar com o homem. Diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta como se justificaria o homem para com Deus. Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus. Dessa forma, a autopurificação não passava da presunção. Ainda que a frase que ele diz lá em Jó capítulo 9, versos 30 e 31, ele diz assim: ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão. Nós somos pecadores, nós não somos nada. Santo é só o Senhor, perfeito é só o Senhor. A gente às vezes tem esse medo de reconhecer as nossas falhas, nossos pecados, que nós não somos perfeitos, mas queremos mostrar para os outros que somos, para os irmãos e irmãs que somos, para a nossa liderança que são. E a própria liderança quer mostrar para todos, mas nós não somos, independente do cargo, independente de que função estamos exercendo. Se somos missionários, diáconos, diaconisas, pastores, bispos, ou seja que cargo for, ou só membro, todos nós somos imperfeitos, nós temos falhas, nós pecamos, nós fazemos coisas que desagradam ao Senhor. Por muitas vezes nos arrependemos e às vezes terminamos que nem nos arrependendo, fazemos aquilo novamente. E o Senhor é misericordioso, Ele nos ama, Ele nos ama. Nós somos imperfeitos, mas o nosso Deus não é. O nosso Senhor, Ele não é. A linguagem é poética, mas essa linguagem afirma objetivamente a doutrina da santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Deus é santo e Jó um pecador. Entretanto, essa não era a questão para Jó. Então, não é essa questão para Jó. Jó não estava questionando, não, Deus não é santo, não. Ele não julga jamais isso. Ele reconheceu a santidade de Deus. Como ele também reconheceu que ele era um pecador. E nós temos que reconhecer as nossas falhas, que nós não somos perfeitos e que nós não podemos julgar o nosso irmão, que se ele está sofrendo é porque ele tem um pecado oculto. Se nós estamos sofrendo é porque tem pecado oculto. De jeito nenhum. Nós devemos viver na dispensação do Senhor e entregar tudo na mão dele, confiar nele, que muitas vezes estamos sendo provados.
O grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento, há pecado? Seus amigos responderam: sim. Jó, um retumbante não. Não. Os amigos dele disseram: tu está em pecado sim, por isso tu está passando por isso. Mas Jó disse assim, Jó sabia da vida dele. Ele sabia a vida de santidade que ele estava buscando e que ele estava ali servindo ao Senhor, adorando e temendo ao Senhor. Ele sabia a vivência dele, o que ele estava passando. Então ele disse assim, eu não acredito nisso. Eu antes acreditava, mas hoje eu não acredito, porque eu não tenho pecado oculto. Sempre o que eu faço, todo mundo vê, minha vida é uma página aberta, isso aqui eu estou conjecturando. E os amigos dele continuaram respondendo, não, você está assim em pecado, você está em pecado, você está sofrendo, tem pecado oculto. E Jó mostrou que não. Agora nós vamos para o subtópico 3, que fala da imperfeição humana. Nem sempre o sofrimento humano, continuando, ainda do subtópico 3, nem sempre o sofrimento é o fruto de uma imperfeição. Nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição. Imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. Esse era o caso de Jó. Jó estava passando por aquilo, ele não tinha nenhuma imperfeição moral, ele também não tinha nenhum pecado pessoal, escondido, oculto. Não, esse não era o caso de Jó. Acontece de pessoas estar passando por sofrimento por conta de uma situação que fez, algo que fez que não agradou o Senhor. A questão da lei da semeadura, você plantou mal, você colhe o mal, existe isso, mas esse não se aplicava ao caso de Jó. O grande questionamento dele é que se tinha pecado dele Bildade, se tinha pecado oculto, é o sofrimento. Mas Jó, ele não aceitava isso. Eu não pequei, eu não fiz nada de errado. Ele diz que Deus já havia testemunhado acerca da integridade e da justiça de Jó. A gente vê na Bíblia no início, Jó não conhecia, os amigos dele não conheciam, que Deus já havia testemunhado acerca da integridade de Jó e da justiça de Jó. Isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto da imperfeição. Nem sempre. Porque lá no início do livro de Jó, Deus já disse, viste meu servo Jó, não há um como ele, justo e reto, sincero. Deus, ele deu essas características de Jó para Satanás. E Satanás, no diálogo com Deus, disse, ele é assim porque tu dá tudo para ele. Ele tem uma boa família, tem riquezas e tudo ele tem. Então, por isso que ele te adora, ele te teme, mas tira dele, toca na saúde dele, que foi o último pedido dele. Mas mesmo assim, Jó não blasfemou contra Deus, como Satanás queria. Deus, ele não criou o homem para sofrer. A gente viu lá, como se foi dito em Gênesis 17 e 19, lá no início Deus fez o homem em harmonia com a natureza e com ele. Tudo que Deus fez era bom, na fala dele, tudo era bom, tudo era perfeito. Mas o pecado foi que, através do pecado, que veio o sofrimento. A queda do homem trouxe o sofrimento. Síntese do tópico 1. Deus é justo e reto, o ser humano é imperfeito. Então, a gente entendeu que Deus verdadeiramente é justo e reto. Nós, seres humanos, somos imperfeitos, somos pecadores, somos falhos. Nós, por muitas vezes, fazemos algo que não agrada ao Senhor, que não agrada o nosso irmão. Nós somos imperfeitos. Não adianta a gente querer mostrar que somos uma perfeição, que nossa vida espiritual é 100%, porque nós falhamos. Nem sempre a gente vai estar como nós éramos no primeiro amor. Vai ter um momento em que a gente vai se esfriar, desacreditar, mas depois voltar novamente, porque é para isso que há os testemunhos, para edificar a fé da igreja, para ir aumentando mais a fé. Mas nós passamos por lutas, por aflições, momentos em que questionamos, momentos em que a gente até mesmo se sente só, abandonados. Mas nós temos que ter essa consciência. Somos imperfeitos, Deus sim é justo e reto. Deus é santo.
Vamos agora para o tópico 2, o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Então a gente vai aprender agora que Bildade, ele achava que o pecado era uma quebra de uma moralidade tradicional. A gente vai entender que quando ele começa a acusar Jó, ele acha que Jó, ele quebrou, ele fez uma ruptura na moral religiosa. Então, Bildade também está comprometido na defesa da moralidade, que ele acredita ser a correta. Bildade defende o moralismo fundamentado na tradição. Está lá em Jó capítulo 18, versos de 1 a 21. Então, Jó, para ele, Bildade, né? Ele não havia nada de errado quando fez a defesa da justiça divina. Tipo, tô defendendo Deus, eu não estou fazendo nada de errado. Deus está certo, Deus é justo, por isso que ele está te punindo. Da mesma forma que acreditou estar correto quando defenderia a moralidade dos seus dias. Então ele achava assim, eu vou defender, se tu tá fazendo algo, se tu tá passando por isso, tu deve ter cometido algum pecado, tu deve ter olhado para alguma virgem, cometido um adultério, algo parecido. São conjecturas que eu falo porque são citações que Jó até mesmo diz que ele nunca olhou para uma virgem. E os amigos dele fala, principalmente Bildade, né, a teologia de Bildade, fala da moralidade, como se Jó tivesse quebrado a moralidade. Ele tivesse feito uma ruptura na questão da moral religiosa. E a gente vê que ele acha, não, eu estou certo em defender a justiça divina, bem como também eu estou certo em defender a moralidade dos dias de hoje, porque todo mundo que é certo passa só por coisas boas. Mas, todavia, não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. Ele não trabalhou a questão da defesa da moralidade, ele foi moralista. Diferente dos tempos, é diferente, porque ele pode sim defender a moralidade, mas ser moralista, não. Eu vou acusar ele porque se ele está pecando, porque ele fez algo de errado, e é moralista. Agora a moralidade, defender a moralidade não, devemos ser santos, porque Deus é santo, e Ele quer que nós vivamos em santidade. Isso é defender a moralidade, mas ser moralista não podemos, porque quando a gente é moralista com alguém acusando sem provas, a gente termina aqui caindo na calúnia. Continuando agora o subtópico 2, a subversão da ordem moral, ou seja, a ruína, a destruição, a queda da ordem moral. Para a Bildade, o universo é controlado por leis morais inflexíveis. Ao quebrá-las, Jó sofreu consequências, é o que eu disse. Ele acha que, na teologia dele, ele diz, acredita que Jó, ele quebrou essa moralidade, que ele está sofrendo as consequências, ele perdeu tudo, até mesmo a saúde, por conta de quebrar a ordem moral. Ao não reconhecer isso, Jó estaria tentando subverter a ordem moral aceita. Então ele achava que, se tu não reconhecer, Jó, tu está quebrando a moral, a ordem moral aceita aqui pela nossa sociedade. E a gente vê que não foi bem assim. Na verdade, Bildade simplesmente repete o que já vem sendo defendido por gerações passadas, todavia acrescentando alguns contornos aos seus pressupostos teológicos. Para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Como o entendimento de Bildade era de que o universo ele é controlado por leis morais inflexíveis e que ao quebrar, Jó sofreu consequências da mesma forma que sofre quem quebra a lei da gravidade. Nesse aspecto, praticar a justiça é se ajustar à dinâmica dessas leis morais. Bildade acreditava que de que adiantava Bildade acreditava que de nada adiantava Jó achar que os maus prosperavam, por isso era apenas ilusão. Então ele achava assim, não adianta tu dizer que tu tá passando por isso, é porque tu não pecou, e que os bons
vai prosperar e os maus também? Ele não acreditava nisso, ele achava que só quem prosperava eram as pessoas boas, os maus não. Então era perca de tempo. O Jó está ali reclamando, dizendo que é justo, que fez certo e está passando por aquilo ali. Ele não acreditava nisso, Bildade. Ele achava que isso é um entendimento errado. No seu entendimento, a prosperidade dos maus assemelhava-se às raízes de uma árvore que foram cortadas, cujos ramos, embora mantenham a aparência de verdor por algum tempo, todavia necessariamente murcharão. Está lá em 18, Jó 18, versos 12 a 16. A não reconhecer isso, Jó estaria tentando subverter a ordem moral aceita. Então ele achava que se Jó não se declarasse culpado, ele estava subvertendo a ordem moral que foi aceita, que era aceita na época. Então ele queria que Jó dissesse, não, tu estava prosperando até tal tempo porque tinha um momento certo, mas foi cortada a raiz, agora sim tu está passando por isso, porque agora foi esclarecido. É nesse sentido que ele está mostrando a subversão da ordem moral. Agora vamos lá para o tópico 2, subtópico 3, contemplando a cruz. Jó estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral, está lá em Jó 19. Ele era inocente e seu sofrimento não teria razão aparente. Capítulo 19, ele é dedicado completo à defesa de Jó. É inegável que Jó sabia que Deus atua em um universo moral e que tudo o que acontece está sob controle de Deus, porque Deus, ele é onipotente, está tudo na mão dele. Tudo, controle de tudo. De tudo que acontece, de bom e de mal, o Senhor tem o controle. Nada acontece por acaso, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus atua em um universo moral e que tudo que acontece está sob o seu controle. O homem de Uz, Jó, estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral, sendo, portanto, inocente e que seu sofrimento não teria razão aparente. Mas, diante das acusações dos seus amigos, Jó, ele abandona toda a tentativa de se auto-justificar. Está lá em Jó, capítulo 19, 21 a 24. E apela para um mediador, um redentor, que defenderá a sua causa. E aí ele diz lá em Jó 29, 25, eu sei que meu redentor vive. E aqui alguns estudiosos dizem aqui que já é uma profecia, porque ele está falando de Jesus, mesmo antes sem imaginar que o nosso Senhor viria, mas é uma profecia de que o nosso Redentor vive, e a gente sabe que o nosso Senhor Jesus, ele vive, ele está vivo, e está, aleluia, tudo acontecendo no controle, porque tudo está nas mãos dele. E os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó predisse a ressurreição de Jesus Cristo, amém? Então, ele sabia que mais adiante das acusações dos seus amigos, ele estava disposto a abandonar toda a tentativa de se justificar, auto-justificar, porque ali ele estava dizendo, não fiz, eu não pequei, vocês estão insistindo, aí ele já estava desistindo, não quero mais apelar para vocês, eu quero apelar para um mediador, que vai defender minha causa entre eu e Deus. Ele quer abandonar toda essa instância humana e apelar para um mediador redentor, que defenderá a sua causa. Ele não quer mais se defender. Ao invés disso, ele apela para alguém totalmente justo, que vai ficar entre ele e Deus. E é aí que ele contempla a cruz. Eu sei que meu Redentor vive, versos 25. A palavra redentor traduz o hebraico Goel e significa alguém que defendia uma família, que defendia um familiar, quando este não podia fazer sua própria defesa. Então, se tinha um membro da família que podia defender a causa daquele, ele era chamado de redentor ou mediador. Ele estava esperando, Jó estava esperando por essa pessoa, que alguns líderes de igreja entendem que é uma predição, uma profecia de que o Senhor Jesus Cristo estaria vivo e que ele é quem está, como ele está hoje, advogando nossas causas perante o nosso Deus. É o nosso advogado, o nosso Senhor Jesus. Os primeiros líderes da igreja, como já foi dito, entendiam que Jó predisse a ressurreição, que será efetuada por Cristo no final dos tempos, e da qual ele participará. O patriarca queria a intercessão desse justo, imparcial
e eficiente mediador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que está intercedendo por nós. Aleluias. Síntese do tópico 2. Não se pode admitir a subversão da ordem moral, mas Jó estava certo de que não havia subvertido nada. Ou seja, não se pode verdadeiramente se quebrar a ordem moral, porque o Senhor é santo e Ele quer que nós venhamos viver em santidade, porque sem santidade a gente não veremos a Deus. Mas Jó, ele disse que ele não subverteu nada. Ele sabia que ele era pecador, ele reconhecia, mas ele também sabia que ele não estava cometendo nenhum pecado voluntário contra o Senhor. Então vamos para o último tópico, tópico 3. O pecado em contraste com a majestade de Deus, Subtópico 1, a grandeza de Deus. A grandeza de Deus. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar Deus e rebaixar Jó. Está lá em Jó 25, versos de 1 a 6. Então, que na verdade, Bildade ele queria era rebaixar Jó. Jó já estava sofrendo. Os amigos foram ali para ajudar Jó, mas ao invés de ajudar, estavam ali julgando, rebaixando Jó, ferindo mais Jó. Eles estavam deixando Jó pior do que o que ele estava. Apesar de Bildade exaltar Deus, porque Deus é todo-poderoso, é o grande, o majestoso, sim, mas ele não poderia fazer o que estava fazendo com Jó. Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. Deus não deixa esse abismo. Ele quer que nós venhamos nos relacionar com Ele. Ele quer se relacionar conosco. O véu foi rasgado para isso, para que ninguém venha mais fazer por nós, mas nós mesmos diretamente podemos falar com o Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Então, essa é a grandeza de Deus. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar Deus e rebaixar Jó, como foi dito. Não há como negar que o longo debate entre Jó e seu amigo esgotou o poder argumentativo de Bildade, o que fez com que ele repetisse várias vezes o que já havia dito. Na verdade, o seu último discurso não traz nada de novo. Ou seja, ele discursou na primeira vez e aí ele viu que Jó não ia fazer o que ele queria, esperava, que era que Jó reconhecesse um pecado que não tinha. Discursou novamente, repetindo as mesmas coisas, e como ele viu que não resolveu, Jó também ainda não quis reconhecer um erro que não tinha. Ele tentou na terceira vez e da mesma forma repetiu e viu que não havia dito de nada. Repetiu a mesma coisa e não falou nada por nada. E nesse sentido ele terminou parando com seu discurso, porque ele viu que ele estava ali, já perdeu todos os argumentos e terminou ferindo Jó, muito ferindo todos eles em seus discursos, um pior do que o outro. E o pior de todos é o que a gente vai ver na próxima, que é o de Zofar. Dos três, ele é o que mais ataca Jó. E a gente vai ver na próxima lição. Voltando para essa, no capítulo 25, ele destaca a onipotência divina. Deus é grande e poderoso, está lá no versos 2. Por isso nada há de errado quando Bildade defende a majestade do Altíssimo. Não há nada, ele defende, ele está certo, porque Deus é sim poderoso. A gente tem que exaltar o nome do Senhor. Todavia, como alguns autores destacam, Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. Não existe esse abismo. O véu foi rasgado. E até antes já existia, o Senhor já queria essa comunhão perfeita com o homem, ele queria se relacionar, ele se relacionava com o homem. Amém? Deus, o Deus defendido por ele não é o revelado na Bíblia. O Deus que nós conhecemos é um Deus que ama, que é justo, que se ira, que ele lança sua ira, mas ele se relaciona com o homem. Ele ama o homem, a criatura que ele fez, que é sua imagem e semelhança. Os homens que em períodos anteriores e hoje também que são rebeldes, casa rebelde como o Senhor chama. E chega um tempo em que o Senhor já passou do limite e ele lança sua ira, porque ele precisa lançar sua ira. Mas o Senhor Jesus, ele recebeu todo o castigo que nós deveríamos ter recebido, para que nós pudéssemos ter esse direito da salvação.
O nosso Senhor Jesus carregou nossas dores, nossos sofrimentos, nossos pecados em suas costas, e Deus teve que abandoná-lo por um tempo, porque Deus é santo e o nosso Senhor também santo, mas estava carregando nossos pecados. Por isso que o Senhor, aleluia, perguntou: Pai, por que me desamparaste? Porque naquele momento o Senhor estava com os nossos pecados, onde um homem puro, justo, reto, santo como o nosso Senhor Jesus não tinha um pecado, mas levou todos sobre si, as nossas culpas sobre si. Aleluia, glória a Jesus. O Deus defendido por ele não é o revelado na Bíblia. As ideias de Bildade se antecipam àquela defendida milênios depois pelo deísmo, no final do século XVIII. Deísmo é uma doutrina que se considera a razão como a única via capaz de nos assegurar da existência de Deus, rejeitando para tal fim o ensinamento ou a prática de qualquer religião organizada. E, segundo os deístas, Deus criou o mundo, mas se ausentou-se deles. Para esse tipo de dogma, de doutrina, eles acreditavam que Deus fez o mundo, mas ele se afastou. Só fez e deixou ali. Pecou, abandonou, não quer mais saber. E acho que tem esse abismo entre Deus e o homem e as suas criaturas. Agora vamos para o subtópico 2. Onipotente, mas não ausente. Deus, a gente sabe que ele é onipotente, mas ele nunca se ausentou, ele sempre esteve conosco. Jó responde a Bildade com ironia, Jó 26, versos 2. Como ajudastes aquele que não tinha força e sustentaste o braço de que não tinha vigor? Diferentemente do conceito apresentado por Bildade, o Deus que a Bíblia apresenta é poderoso e glorioso, mas principalmente misericordioso e gracioso. Foi por ele, pelo seu amor, que ele deu seu único filho, unigênito, para morrer na cruz por nós. Aleluia, para que hoje tivermos o direito de ter a graça, a misericórdia dele derramada sobre as nossas vidas. Glória a Jesus. Jó responde a Bildade com ironia, né? Como está aí, Jó 26, 2, que diz: como ajudastes aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor. Aqui Jó, ele não questiona a onipotência divina, mas a aplicação que Bildade faz desse conceito, o conceito de um Deus grandioso que é soberano em suas ações, não deveria vir acompanhado também do conceito de um ser compassivo e amoroso? Jó sabia que sim, que Deus era grande, que era poderoso, mas ele também sabia que Deus era amor. Ele sabia disso, ele reconhecia. Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas sobretudo por seu amor. Ele nunca exaltou seu poder e grandeza acima de seu amor. Ele não disciplina simplesmente porque é grande, forte e soberano, mas porque ama. Então, se nós estamos passando pela disciplina de Jeová, a própria palavra dele diz que ele corrige aqueles que ele ama. Então, se nós estamos passando por uma correção do Senhor, é porque ele nos ama. E ele tem esse amor, ele é onipotente, ele é grande, ele é poderoso, majestoso, mas ele nos ama, ele não é ausente de nossos problemas, ele não é indiferente. Diferentemente do conceito apresentado por Bildade, o Deus que a Bíblia apresenta, ele é poderoso e glorioso, mas principalmente misericordioso e gracioso. Temos de cuidar para que no momento do sofrimento não manchemos a imagem de um Deus que não é só força, mas igualmente amor. Deus é justiça, mas ele também é amor. Síntese do tópico 3, Bildade defende a majestade de Deus, mas reforça o distanciamento dele do ser humano. Então, Deus é majestoso, mas ele não é distante do sofrimento do homem, das necessidades do homem, não. Ele se preocupa, ele provê, ele prospera, ele cuida, ele guarda, ele protege, mas ele também corrige, ele castiga. E muitas vezes a gente precisa ser passado por provas, sermos refinados e temos que passar pelo fogo. Aí lembrei de uma passagem: quando passares pela água não se afogará, quando passares pelo fogo não se queimará. Aleluia, glória a Jesus. E o Senhor, ele é assim, ele cuida da gente. A gente pode estar passando por provas, por doenças, por qualquer tipo de problema, seja espiritual, seja físico, mas o Senhor está conosco, está nos guardando, nos protegendo, nos livrando e até mesmo nos purificando. Conclusão. A conclusão dessa lição de hoje é que Bildade faz 3 discursos teológicos. No primeiro discurso,
nós vimos que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos muito relevantes. Bildade, ele faz esses 3 discursos teológicos e em cada um ele dispõe, em cada um deles, ele põe em destaque a sua crença, o que ele acredita. Primeiro, ele não crê na inocência de Jó e por isso atribui seu sofrimento à existência do pecado. Então, ele acha que se Jó está sofrendo é porque há pecado. Essa é a crença de Bildade. O segundo é que assim ele orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição e, como consequência, o empurra para um moralismo de natureza apenas religiosa. Por isso que nós não podemos ser religiosos e sim espirituais. A gente tem que olhar com um olhar espiritual e não de religiosidade. Religião não salva. O que salva é o nosso Senhor Jesus Cristo e a graça dele. Aleluia. E o terceiro discurso teológico que Bildade traz de crença é que quando quer exaltar a grandeza de Deus e qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a criatura. Ou seja, ele exalta Deus, mas também ao mesmo tempo ele cria esse abismo. Mas Deus é grande, Deus é poderoso, mas ele é amor, ele nos ama e nos quer numa perfeita comunhão e intimidade com ele. É isso que ele quer, que busquemos a ele, que o adoremos, que o exaltemos, mas ele sempre cuida de cada detalhe de nossas vidas. Amém? Vamos agora para refletir as questões da lição. Primeira, como a teologia de Bildade pode ser classificada? A teologia de Bildade pode ser classificada em 2 esferas, a dos maus e a dos bons. Os maus sofrem, os bons não sofrem. Segundo, o que Deus já havia testemunhado de Jó? Deus já havia testemunhado acerca da integridade e da justiça de Jó. Ele diz que Jó era íntegro e justo. 3. Para Bildade, por que desgraças se abateram sobre Jó? Para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. 4. Segunda lição, qual o significado da palavra redentor? A palavra redentor traduz o hebraico goel e significa alguém que defendia um familiar quando esse não podia fazer sua própria defesa. Não tinha condições de se defender, então tinha alguém que era chamado de redentor, que tinha condições de fazer a defesa dessa pessoa. Quinta e última pergunta, como Deus deve ser visto conforme as Escrituras? Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas sobretudo por seu amor. Ele nunca exaltou seu poder e grandeza acima do seu amor. Ele não disciplina simplesmente porque é grande, forte, soberano, mas porque ama. Glória a Jesus. E assim a gente também tem que tirar como exemplo de não mostrar que somos melhores do que os outros só porque estamos num cargo melhor, seja liderança, seja qualquer outro cargo. Se estamos num cargo além das ovelhas, nós devemos mostrar amor, ensinar, mas ensinar com amor e não com autoritarismo, não como se fosse donos. Não, é com amor. O Senhor diz, tomai de mim o meu jugo que é leve, né? O Senhor diz que o jugo dele é leve, que a gente pode se entregar nossas vidas nas mãos dele, que ele vai nos corrigir, que ele vai nos ensinar porque ele nos ama. E a gente tem que só que aceitar e receber. As fontes, foi tirada da revista bíblica Adulto CPAD, 4º trimestre de 2020. E esse slide foi desenvolvido pelo Panorama, EBD Panorama, está lá no site www.ebdpanorama.com. Que Deus nos abençoe, que sejamos sempre gratos a Ele, que Ele nos dê sabedoria espiritual para sabermos lidar com todas as situações que aparecem em nossas vidas, que sejamos maduros para passar por toda acusação e confiantes no nosso Senhor Jesus, que passou por muito mais e Ele venceu o mundo e nos faz acreditar que venceremos com Ele. Que Deus nos abençoe. E eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por tudo que Ele tem feito, mas principalmente pelo que Ele é na minha vida.
E agradeço aos meus pastores por ter confiado a mim esse ministério. Que Deus venha abençoar grandemente a vida dos meus pastores, pastor Normandi, pastora Socorro, Umburana. E agradeço a cada um que tiveram tempo para assistir até o final esse meu vídeo. Aleluia, essa videoaula, que não é por mérito meu, que eu queria fazer mais, poderia até fazer mais, mas é o que minhas condições no momento puderam. Mas eu creio que Deus está me capacitando, assim como Ele está capacitando cada um de nós. E eu agradeço e desejo a todos uma boa semana, um excelente dia e uma excelente eleição. Deus abençoe.